E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar um pouco sobre essa situação aí do Flamengo. Para quem não sabe, acho difícil alguém não saber, né? Quem não acompanha futebol pelo menos. O preparador físico do Flamengo, o Pablo Fernandes, que é da comissão técnica do São Paulo, para todo lugar que o São Paulo vai, ele leva toda a sua comissão, inclusive esse tal de Pablo Fernandes aí. Ele deu um soco na cara do Pedro no vestiário, depois da partida de ontem contra o Atlético Mineiro. Eu acordei hoje de manhã, vendo alguns grupos assim, falando, os jogadores estão fechados e tal, tá, então pode ser que o São Paulo seja até demitido, não sei o quê. E eu falei, gente, mentira isso. A imprensa tá querendo colocar lenha na fogueira, como sempre fazem com vários clubes. E eu não acreditei no primeiro momento. Aí fala, não, é verdade, olha aqui, o Pedro já postou até no Instagram o ocorrido. Eu fui ver e realmente, eu não, depois do que o jogo acabou, eu fechei, desliguei a televisão, fui dormir. E realmente o cara dá um soco na cara do Pedro. Como que isso acontece, gente? 2023, isso era mais comum assim nos anos 90 e tal, começo de 2000, mas hoje em dia é bem difícil de uma coisa dessa acontecer, né? Obviamente, violência não é a solução. O cara errou, não importa. Ele não poderia nunca ter dado um soco na cara do Pedro, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Durante o jogo ali, o São Paulo fez duas trocas, colocou dois jogadores e não colocou o Pedro, tá? Mas ainda tinha uma substituição a ser feita, ou seja, o Pedro poderia entrar ainda posteriormente. Só que nessas duas substituições aí, o Pedro não gostou, ficou pé da vida e foi sentar no banco de reservas. Tipo, já que não me coloca, eu vou ficar aqui. E aí, o Pablo Fernandes foi tirar a satisfação com o Pedro, falando, o que é isso? Você tem que ir lá aquecer e tal. Pelo visto, não é de hoje também que o Pedro tá com essas atitudes aí de insubordinação e tal, quebra de hierarquia. E aí o Pedro falou, não, vocês não me colocam, então por que eu vou ficar lá aquecendo igual um tonto? E nisso daí, o Pablo Fernandes, depois na hora do vestiário, né, depois do jogo, deu um soco na cara do Pedro, foram pra delegacia, né? O Thiago Maia, o Everton Cebolinha e o Pablo, zagueiro, foram prestar depoimento como testemunhas, o Pedro foi fazer BO, né? A diretoria do Flamengo acompanhou também o Pablo Fernandes. Parece que alguns jogadores não gostaram disso também, porque o Marcos Braz levou o Pablo Fernandes para a delegacia para prestar depoimento. E estão falando aí na mídia que os jogadores estão insatisfeitos com o Sampaoli porque ele não foi enfático contra esse tal do Pablo, né? Queriam que ele falasse, não, errou, absurdo, isso não pode acontecer. E algumas pessoas estão achando, eu não achei, tá? Mas algumas pessoas estão achando que o Sampaoli, ele meio que pôs panos quentes, falou que violência não é solução, mas também culpou a vítima, né? Ele supostamente teria culpado o Pedro na sua comunicação no que ele fez nas redes sociais. Então, para mim, a situação é o seguinte, queria trazer alguns pontos aqui com vocês. O cara errou, definitivamente. Não dá pra perder a cabeça, não dá pra você dar um soco no colega de trabalho. Muito menos sendo hierarquicamente acima, né? Porque o preparador, a comissão técnica tá acima do jogador. Então você não pode dar um soco no seu subordinado, entende? Isso é fato. Ele já pediu desculpas também, então também não é pra acabar a carreira do cara uma atitude dessa, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ele tem que ser demitido sim, tá? Do Flamengo. Mas o Pedro também errou. O Pedro, ele é muito... A turma fala que ele é muito bom de grupo, mas quando ele tá sendo titular, né? A partir do momento que ele vai pro banco, é toda hora aqui, ó. Mãe dele falando, ele fala, ele demonstra insatisfação, e quando entra não tá correspondendo também. Então ele tem que fazer um pouco de autocrítica e e ele não é um jogador de grupo. Muita gente falou, agora o Pedro vai vir pro Palmeiras, vamos aproveitar a crise e trazer ele pro Palmeiras. Será que o Abel quer trabalhar com um cara assim? Um cara que é insubordinado, um cara que é indisciplinado, um cara que desrespeita a hierarquia. Você não tem o direito de desrespeitar o seu comandante. Se ele mandou você aquecer, você vai aquecer. A partir do momento que acabou as substituições, você já fez a quinta substituição, aí você vai sentar. Entende? Você pode querer, não, eu acho que eu mereço titular e tal, mas você também precisa, mas o ato de indisciplina não pode passar despercebido pela diretoria do Flamengo, e parece sim que o Pedro vai ser punido, tá? E pra mim tem que ser mesmo. Ele começou assim o texto dele no Instagram, ó. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Quer dizer, ele realmente tá achando que não tá podendo demonstrar seu futebol. Imagina o Cebolinha, então. Imagina que todo reserva for fazer isso. Todo reserva vai brigar, não vai aquecer, vai fazer corpo mole, e aí, como que fica? Então o Pedro também errou. O Sampaoli, cara, depois vocês procuram aí, mas eu não achei que o Sampaoli ficou em cima do muro, tá? Na situação do Pablo. É amigo dele, tá? Então, assim, a gente até entende
E ele foi enfático, falou, violência não é a solução, não é admissível violência. Então ele foi claramente a favor do Pedro e contra o Pablo, e tá certo. Então não tem esse papinho de, o jogador ficou insatisfeito com o Sampaoli porque o Sampaoli não foi enfático. Se o Sampaoli falar, não, eu quero que o Pablo permaneça no Flamengo, aí são outros 500, tá? Mas a partir do momento que o Sampaoli aceita a demissão do Pablo e Pablo Fernandes, e tem jogador querendo a demissão do São Paulo também, e isso é prejudicial ao Flamengo. Então a diretoria também tem que punir esses jogadores que estão fazendo panelinha aí contra o treinador, tá? Também não acho certo isso. Vamos pegar aqui, quem foi como testemunha lá a favor do Pedro? Thiago Maia, Everton Cebolinha e o Pablo. São 3 jogadores novos, são 3 jogadores que são de uma segunda panela. A primeira não é panelinha desde 2019. Gabigol, Rascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz. Esses 3 são da nova leva de jogadores do Flamengo. Então pode claramente aí estar tendo um racha no elenco, tá? Jogadores mais novos contra jogadores já com mais tempo de clube. Então a diretoria do Flamengo precisa ficar muito esperto com essa situação. Precisa ficar muito esperto para não ser levada por papinho de jogador achando que tá todo mundo contra o São Paulo. Eu duvido que esse seja o caso, tá? Então, a questão é a seguinte, se eu fosse o presidente do Flamengo, né, ou o dirigente lá, no caso o Brás, eu demitiria o preparador físico, não tem condições dele ficar. O cara agrediu o jogador, não tem como o cara permanecer. Eu manteria o Sampaoli, tá? A não ser que o Sampaoli também queira ir mandar. Se o Pablo sair, eu também saio. Então tá bom, então vai. Mas nesse primeiro momento eu ficaria com o Sampaoli, eu puniria o Pedro pelo ato de insubordinação dele e puniria qualquer outro jogador que ficasse contra o treinador, tá? O Flamengo precisa parar com esse negócio de deixar o jogador comandar o vestiário. Então, isso é uma questão... Claro, como palmeirense, a gente quer mais que o circo pegue fogo, mas não é assim. Porque isso pode alastrar para outros clubes também. Imagina lá, o Dudu... É que o Dudu ainda é ídolo, né? Não é que nem o Gabigol... Não foi o Gabigol que brigou. Mas imagina lá, o Felipe Melo. O Felipe Melo tá insatisfeito de ser banco do Danilo no ano passado. E vai lá e briga e tal. Como que fica a situação? A gente não pode dar poder pro jogador dessa forma. Tem que ter uma hierarquia. Presidente, diretor, comissão técnica. E aí, embaixo, vem jogadores. Tá? Claro que eu entendo que tem questão de ídolo e tal, mas o São Paulo não fez nada, gente. O São Paulo não tá, ao que tudo indica, não tá a favor do Pablo, tá? Ele só não desceu o cacete no cara porque é amigo dele e porque ele pode trabalhar com esse tal de Pablo em outros momentos. Mas ele, ao que tudo indica, ele não tá contra a demissão do Pablo. Então, acho que os jogadores do Flamengo estão muito melindrosos e não pode ser demitido do São Paulo. E as informações estão indicando que se o São Paulo for demitido, o nome vai ser o Rogério Ceni, mas é isso, eu só vou falar depois do que acontecer de fato, né? E claro, no mundo ideal, da fantasia, o ideal seria o Pedro perdoar o Pablo pedir 1 milhão de desculpas, eles até fazerem algum vídeo juntos e tal, alguma coisa juntos aí, e ficar tudo bem, e o Pablo permanecer, o Pedro permanecer e tá tudo bem. Mas isso não vai acontecer, eu duvido, futebol, tem muito ego envolvido, então eu realmente acho que o Pablo vai ser demitido do Flamengo, tá? Duvido muito que isso aconteça. É isso então, pessoal, espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você faria se você fosse dirigente do Flamengo. Você demitiria o Sampaoli também, ou você bateria firme e bateria de frente aí com os jogadores? Valeu, gente, forte abraço.